Boa noite, paz do Senhor, amados e amados. Nessa noite eu venho a todos trazer uma palavra. Desculpe, eu estou meio afônica porque eu tenho rinite alérgica e eu estou em crise de rinite alérgica. Estou com o nariz um pouco meio que entupido, a voz meio que ruim para falar. Mas eu tirei um instante desta noite para falar um pouco da palavra de Deus. Eu e meu esposo acabamos de chegar da igreja. Estivemos num culto maravilhoso, numa congregação onde eu e outras irmãs fomos convidadas, ao qual eu faço parte do coral de senhoras lá da minha igreja. E hoje, como tinha festa de senhoras lá nessa outra igreja, nessa outra congregação, nós somos convidadas a ir cantar lá. Me ajeitar aqui um pouquinho, que eu tô muito bagunçada. Cheguei agora. E fomos lá, né, para glorificar e exaltar o Senhor, ouvir a palavra. Meu esposo, como hoje ele está de folga, foi com a gente. Foi uma noite espetacular, na presença do Senhor, adorando o Senhor, buscando o Senhor, a presença dele, mais da presença dele. E eu estava a refletir da palavra do Senhor, né, do que a pregadora da noite pregou lá para nós, ouvintes, ouvirmos mais da palavra de Deus e aprender mais um pouco sobre o Senhor, do quanto o Senhor Jesus é digno de nossa adoração, do nosso louvor, de ser exaltado, de ser glorificado, do quanto Jesus é maravilhoso. Jesus está conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós achamos que as coisas estão difíceis, estão complicadas, que você não vai conseguir superar. Desculpa, gente, é porque eu tô respirando pela boca, porque o nariz tá entupido mesmo, por conta da rinite alérgica que eu tenho. Mas enfim, voltando ao que interessa, não é meu problema que interessa, é a palavra do Senhor. E estivemos lá, né, ouvindo mais do Senhor, ouvindo mais da palavra do Senhor. No texto que a pregadora leu, ele se encontra em Mateus, né? Mateus 28. Mateus 28, capítulo 1, que se diz assim: a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos
que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo ele pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide, dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ou seja, aqui Jesus já tinha passado por todo o processo, né? Do nascimento até o aprendizado, né? De criança com os pais dele, a mãe dele, a família dele, o processo de ensinamento às pessoas, de cura, de fazer os milagres. E agora chegou ao momento da ressurreição. A ressurreição de Cristo, onde Ele está vivo, que Jesus está vivo. Jesus não está morto, Ele está vivo. Ele foi para o céu preparar a cidade de ouro e de cristal, mas Ele está voltando. E é nessa certeza que nós temos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, buscar os seus remidos e salvar. Nessa passagem, diz que o anjo falou para aquelas duas mulheres, para as duas Marias: o que vieram buscar aqui? Se o que morreu está vivo, o que é que vocês procuram? Porque ele já ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais aqui. Mas entrem para ver, para comprovar com seus olhos. Vocês buscam por aquele que vive, por aquele que morreu, pois ele não está morto, ele ressuscitou. Ele não disse a vocês, não falou, que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Então ele está vivo, ele não está aqui mais. E essas mulheres, movida por um grande temor e tremor, voltaram correndo para anunciar que o Senhor havia ressuscitado, que ele não se encontrava mais dentro do sepulcro, o corpo dele. Então assim elas saíram anunciando a vida de Jesus, né? Que ele havia ressuscitado, a ressurreição de Jesus. E com isso a gente fica pensando, porque Jesus, ele disse: não tenha medo. Às vezes a gente sente um certo medo, um certo tremor, porque alguma coisa não deu certo, alguma coisa não está dando certo na tua vida. Mas nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe o porquê de tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. Às vezes bate um desespero, uma angústia, que você acha que não vai resistir, que você não vai suportar, que você não vai aguentar. Mas Jesus está ali, Jesus está presente, Jesus está vivo. Ele está ali do teu lado para te mostrar que Ele está vivo. E quando Jesus ressuscitou, Ele desceu até o inferno, tomou a chave da vida, da mão da morte, abalou todo o inferno.
Ele derramou até a sua última gota de sangue por nós. Sangue sagrado, sangue remido, para nos salvar, para nos libertar, para que hoje nós sejamos essas pessoas livres e remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E o anjo disse mais, e saindo ele pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Aquelas mulheres, elas estavam com medo e com tremor, mas estavam muito felizes, porque o Mestre, o Senhor, o nosso Senhor, estava vivo, havia ressuscitado como ele tinha dito, como ele prometeu. E essa é a certeza que nós temos, nós cristãos, essa é a certeza que nós temos, que Jesus está vivo e que ele está voltando para nos buscar. É com uma grande alegria que eu sinto, quando eu penso e imagino que Jesus está voltando, que Jesus está chegando para buscar a sua igreja, para levar, para morar com ele. No capítulo seguinte de Mateus, eu lendo agora há pouco, do Evangelho segundo Marcos, eu achei assim uma frase muito interessante de João Batista, que João Batista ele pregava no deserto, né? Junto ao Rio Jordão, né? Batizava as pessoas com água. E assim, me chamou a atenção que uma das palavras que ele dizia, e pregava dizendo, João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Oh, glória! Então, é esse batismo que nós temos que buscar, porque nas águas nós já fomos batizados. Então nós temos que buscar esse batismo com o fogo, com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos se apossar de nós, nos queimar com o seu fogo. E aconteceu naqueles dias, ainda falando do batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos os serviam. Olha para ver como é gloriosa essa palavra. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado. E ele ainda disse mais para Satanás, afasta-te de mim, não tentarás o Senhor teu Deus. Logo após o batismo. E a gente às vezes fica pensando, meu Deus, como as coisas são difíceis, como as coisas estão difíceis, a gente vive reclamando, a gente vive dizendo coisas barbáries
que a gente tem que ficar assim, procurar um meio da gente orar mais, buscar mais pela presença do Senhor, buscar mais pela presença de Deus, buscar mais pela presença de Jesus, amá-lo mais que tudo, porque nessa terra para nós o que tem que ser mais importante é Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de qualquer coisa. Eu vejo gente colocar mãe, marido, não que eles não sejam importantes na nossa vida. Mãe, marido, filho, pai, irmão, não que eles não sejam importantes, volto a dizer. Mas deixam Deus de lado. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que amá-lo em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Jesus, como existem várias mulheres da Bíblia, várias mulheres corajosas, que tiveram coragem de enfrentar os seus medos. Teve Esté, teve Rebeca, teve várias mulheres ao qual que tiveram coragem de enfrentar os medos que vieram sobre a vida delas, mas na certeza de que Deus sempre estava ao lado delas. Enfrentaram guerras, enfrentaram desertos, dificuldades, e elas sempre colocaram Deus à frente, Deus em primeiro lugar. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus que levanta, que derruba, que abate, que exalta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que temos que adorá-lo todos os dias, infinitamente. Buscá-lo infinitamente. Sabe, eu não esqueço da história das 10 virgens prudentes. As virgens prudentes, 5 prudentes e 5 loucas, nércias, né? As prudentes, porque Jesus diz, orai e vigiai. Mas será que você está orando mesmo? Será que você está vigiando mesmo? Deus, esses dias Ele tem falado muito com a sua igreja. Ele tem falado bastante com a sua igreja. Só que nós precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento, para que possamos entender e ouvir o que Deus quer da gente, o que Deus quer falar para a gente. Deus está mandando o recado para a sua igreja, mas a igreja está dormindo, a igreja está adormecida. Precisamos fazer alguma coisa para que a igreja acorde, para que a igreja venha ferver novamente, sabe? Sabe aqueles crentes canela de fogo, voltar de novo a ter aqueles crentes canela de fogo, aquele crente que a gente sente mesmo que Deus está nele, que não é só ali um instante que ele está ali e que a gente não consegue ver Deus através dele, porque existe isso. Existe o crente que não precisa ele ler muito da palavra de Deus para a gente ver que Deus está nele, que a gente sente aquele arrepio quando ele começa a falar de Deus,
que a gente sente aquele fogo queimar dentro da gente, arder dentro da gente. Hoje a gente quase não sente isso, e não é por falta de fé, não é por falta de oração, não é nada disso. É porque o povo está morno mesmo, até os pregadores que sobem no altar de Deus, não todos, mas alguns que sobem no altar de Deus, eles não têm mais aquele fogo para incendiar a igreja, aquele fogo que incendeia a igreja. Eu não estou aqui criticando não, eu estou falando o que eu penso, o que eu acho, e o que eu vejo, e o que eu sinto também. Porque hoje, o irmão porque sapateia, porque pula, porque grita, aleluia, glória a Deus, não que isso seja errado, porque você tem que glorificar a Deus a todo instante. Aí já acha que tá no manto, que ali já é o Espírito Santo. Não tô aqui falando mal de ninguém não, mas eu tô falando essas coisas para tentar alertar a igreja, alertar os pregadores, alertar as pessoas que estão no comando de várias almas, que aquelas almas estão ali, várias almas, muitas pessoas estão desistindo de ir para a igreja, e não é porque são pessoas com problema, que tem problema, porque foi ofendido, não, é porque as pessoas não estão mais sentindo, porque eu, no meu conceito, no meu ponto de vista, o pregador que sobe no altar de Deus para pregar a palavra, ele tem por obrigação de incendiar a todos que estão ali. Porque Jesus, quando ele vem, o Espírito Santo quando vem, ele vem para incendiar aquele pregador, incendiar aquela igreja, incendiar todas aquelas pessoas. Mas o pregador, ele não consegue passar aquilo ali para as pessoas. Incendiar a igreja com o fogo do Espírito Santo. Transmitir o Espírito Santo. Transmitir. Olha, eu vou ser bem sincera. Nesse culto de hoje foi muito boa a palavra. Me senti assim, mas eu não senti aquele fogo assim incendiar. Eu não consegui sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vê que as pessoas estão mais voltadas em querer aparecer, em querer aparecer mais do que Jesus. Um pregador, para ele subir no altar, creio eu, que ele não tem que subir de qualquer jeito, não. Porque o altar é o altar sagrado, é um lugar onde não é qualquer pessoa que sobe no altar para pregar, não é qualquer pessoa que sobe de qualquer jeito para pregar no altar. A pessoa tem que estar preparada, que eu digo, tá no espírito mesmo, tá no fogo, tá no manto mesmo para poder transmitir aquilo ali. E muitas pessoas estão esfriando dentro das igrejas. Mas não é por falta de orar, por falta de buscar a presença de Deus. É porque não tem mais aquele pregador que levanta uma igreja, sabe? Que incendeia a igreja com a palavra de Deus, que fala a palavra de Deus como ela tem que ser dita. Porque hoje os pregadores, a maioria dos pregadores, eles têm medo de perder
perder cristãos dentro da igreja. Então eles vão com cuidado, eles vão com aquelas palavrinhas jeitosinhas, bonitinhas, sabe? O evangelho ele não é mais pregado vivo, cru, como ele tem que ser, vivo e cru. Doa quem doer, sabe? Porque uma vez um pastor meu, ele falou o seguinte: eu não tenho medo de perder membros na minha igreja. Eu não tenho medo. Eu acho que eu aprendi assim, até o jeito dele assim, essa forma minha de falar, não é que seja uma forma grosseira. Eu aprendi a falar como ele, do jeito que ele falava. Porque ele dizia: eu não tenho medo de perder membros na minha igreja. Mas eu falo a palavra nua e crua. Eu falo a palavra crua. Do jeito que ela tem que ser dita, do jeito que ela tem que ser falada. Eu não vou escolher aqui uma palavra bonitinha assim, porque a palavra de Jesus está bem aqui, a Bíblia, e eu vou falar bem aqui e dizer, porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes seus... Não. Eu vou pregar como ela tem que ser dita, sem escolher palavrinhas bonitas, refrãos bonitos. Mas a igreja dele era cheia de gente, lotada. Tinha dia que a gente chegava lá, não tinha nem lugar para a gente sentar. Mas ele falava mesmo. E ele falava de uma forma que aquilo ali incendiava a gente. Eu, pelo menos, eu me sentia assim. Eu voltava para casa tão cheia do Espírito Santo, sabe? Tão cheia. Não é que agora, das outras vezes, eu não venha. Mas eu tô falando de hoje à noite. Para ser bem sincera, eu voltei vazia. Eu esperava ouvir uma palavra que viesse incendiar o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Mas eu voltei vazia. E não é porque eu não tenha prestado atenção, não é porque sempre que eu estou na igreja, eu estou prestando atenção no que está sendo pregado lá, no que está sendo dito. Eu fico observando tudo, eu observo tudo. Exatamente porque eu não quero voltar para casa vazia. Sabe? Teve um dia que eu saí dessa igreja lá onde eu congregava, que eu saí tão cheia do fogo de Deus, que parecia que eu ia pisando em plumas. E eu ia todo o tempo sentindo aquela presença do meu lado, aquela presença boa do meu lado. Sabe, assim como se Cristo estivesse ali do meu lado, indo comigo para casa, sabe? Aquela presença, nem o sol, que eu fui assistir o culto, era 10 horas da manhã. Nem o sol de meio-dia, ele não estava conseguindo me queimar. Porque eu estava tão cheia da palavra, tão cheia, que parecia que eu ia pisando em plumas, sabe? E aquela presença aqui perto de mim, aquela presença boa, sabe, assim, que o tempo passou, cheguei na minha casa tão em paz, tão cheia, que eu fiquei o resto do dia cheia do Espírito Santo, sabe? Eu estava refletindo ali, pensando, eu achei que o problema poderia estar em mim. Certo que eu tô com alguns problemas mesmo de doença, né? Tô com problema fazendo tratamento com 3 especialistas, mas eu ainda dá um pouco para entender do que as pessoas falam. Mas hoje, assim, daqui a pouco eu vou orar novamente, eu vou me colocar de joelho ali, vou orar novamente, vou buscar a presença de Deus, porque
eu não quero dormir hoje sem a presença de Deus. Eu ouvi a palavra lá na igreja, eu ouvi a palavra lá onde eu estava, eu busquei por Deus, mas eu não senti, eu não consegui sentir a presença de Deus. Porque, assim, logo eu vi aquelas pessoas, principalmente a pregadora, o jeito dela falar, aquele jeito daquela pessoa exibicionista. Ela queria mais se exibir do que mostrar a palavra. Um pregador, ele não precisa ser exibicionista. Ele não tem que se mostrar, não é ele que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é a palavra, né? Então, eu fico assim, muito triste. Não tô aqui para criticar ninguém, não tô criticando ninguém. Eu tô falando o que eu vi, o que eu percebi. Não tô aqui falando mal de ninguém. Eu fui também, porque não foi na minha igreja, não foi. Foi em outra igreja que eu fui hoje. Eu fui mais também porque eu tava precisando ouvir uma palavra de Deus, sabe? Ouvir assim uma palavra que refrigerasse o meu coração, porque eu passei o dia assim, com o meu coração ardendo em chama assim de tristeza, de angústia. Então eu fui para refrigerar meu coração. Mas chegando lá eu não consegui. Não consegui. Mas eu creio que daqui a pouco, quando eu for fazer minha oração aqui no meu quarto de oração, eu vou conseguir o refrigeramento que eu tanto busco, me encher da presença de Cristo. Porque é o que eu quero todos os dias. Todos os dias é o que eu quero na minha vida. Sabe, eu não quero ser só mais uma no meio da multidão, não. Eu quero que quando Cristo vier, que ele me veja, ele me enxergue, sabe? Eu acabei de falar umas coisas ali com meu esposo, a gente conversando. E eu pretendo fazer, claro, se der certo, se Deus me permitir, eu pretendo fazer. E buscar almas, isso eu já estou fazendo. Esses vídeos que eu faço não são à toa. É para buscar almas, para resgatar almas. Venha para Jesus. Venha, se você está afastado, volte. Volte para Jesus. Busque a Deus. Ore mais. Se você está orando pouco, veja o termômetro da sua oração. Como é que tá? Se você está orando pouco, ore um pouco mais. Vai orando um pouco mais. Aumenta, vai aumentando mais e mais. Vamos buscar por esse Jesus que salva, que morreu por nós, que deu a vida por nós, derramou todo o seu sangue do seu corpo para nos salvar, para nos tirar lá do inferno, que era para onde todas as almas iriam, se caso ele não tivesse feito esse sacrifício para nos resgatar. Era para onde todos nós iríamos. Mas ele veio lá da sua glória, e fez o sacrifício por nós, apesar de nós não merecermos, porque nós não somos nada. Muita gente se acha o tal. Eu mesma conheço muita gente assim, que se acha o tal. Ai, porque eu sou a tal. Eu estudei não sei o que lá, não estudei muito. Eu tenho conhecimento. Mas na verdade não é nada. Não é nada. Veio do pó e o pó vai retornar.
a carne vai ficar podre, podre debaixo do chão. E a única certeza que temos que ter é que a nossa alma vai ser salva. Por isso, se arrependa. Se arrependa nessa noite dos seus pecados. Busque a Jesus Cristo. Busque a salvação da sua alma, para que você possa ir morar no céu. Para que você possa estar ao lado de Jesus Cristo. Porque isso é que é mais importante. É mais importante do que o dinheiro, do que o seu diploma, do que o seu certificado, do que o seu carro. Porque isso aí tudo vai ficar aqui nessa terra. Tudo vai ficar. Se caso você morrer ou for arrebatado, tudo vai ficar. Não vai nada. Porque lá no céu não vai entrar nada disso. Não vai entrar carro, não vai entrar diploma, não vai entrar certificado. Ah, porque eu sou mais linda, sou bonita, eu vou pro... Não. De jeito nenhum. Lá no céu, graças a Deus, não tem fila. Porque se tivesse ia dar uma confusão. Se tivesse fila lá, um querendo tomar a frente do outro. Lá no céu não tem partido. Não tem esse negócio de dizer, porque eu vou falar pro seu fulaninho dá um jeito. Não. Não existe essas coisas lá no céu, não. Você vai entrar pelos seus méritos, pelo que você fez aqui, pelo que você foi aqui enquanto você esteve vivo. E nessa noite, vamos orar, vamos buscar Deus. Buscar a presença de Deus. Pedir a Deus para que Ele venha ser com a gente. Pedir ao Senhor Jesus que Ele venha nos dar sabedoria, nos encher de sabedoria, para que possamos buscar mais dessa palavra, porque essa palavra é linda. É linda, todos os dias eu reflito nela. Eu busco ela, eu leio essa palavra todos os dias e vejo o quanto é necessário todos os dias nós termos essa palavra na nossa vida. Sabe, a Rainha Esther, que é também uma das grandes personagens da Bíblia, que eu admiro bastante. É Davi e Rainha Esther. Rainha Esther, ela foi uma mulher muito sábia na Bíblia. Uma grande mulher, né? Apesar de ter sido criada pelo tio dela, mas o tio dela soube dar uma boa educação para ela. E ela já nasceu sendo escolhida de Deus, né? Que Deus já tinha um propósito na vida dela. Assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Desculpa, gente, é por causa da rinite. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Basta somente que nós creiamos e aguardemos Deus se manifestar na nossa vida. A Rainha Esther, quando Deus levou ela lá para aquele palácio lá, partindo lá da separação do rei Assuero, né? Quando a rainha, mulher do rei, a primeira mulher do rei Assuero, decidiu não ir se apresentar diante dos príncipes como o tesouro do rei, ali Deus já tinha um propósito na vida de Esther. Ele permitiu que aquela rainha não fosse se apresentar como um dos tesouros do rei, para que o rei destituísse ela do cargo de rainha, o rei não ficasse sem rainha,
que era para o rei poder mandar buscar todas as virgens da cidade, para escolher uma para casar, para que naquele meio Esté estivesse, fosse levada para o castelo, e lá o rei a escolhesse como rainha para salvar a vida dela e salvar a vida de todo o povo. Sabe? Ela foi uma mulher muito corajosa, uma mulher muito sábia, uma mulher muito virtuosa, sabe? Cheia de sabedoria, aquela rainha. No entanto, o rei casou com ela, né? Mas por conta dos problemas do reinado lá da cidade e tudo, ele já não a procurava mais. Estava deixando Esther sozinha lá com as servas dela. Mas aí aconteceu de Amã fazer o decreto, né, para matar todos os judeus, exterminar todos os judeus, crianças, velhos, né, mulheres, homens, matar todo mundo. E aí que entra Esther nessa história. Deus escolheu ela para esse momento da história, para que ela viesse se manifestar como rainha, usar o poder dela de mulher e de rainha, né? E ela tinha que fazer uma escolha, ou continuar como rainha escondida, ou assumir o seu povo. E o que ela fez? Ela preferiu assumir o seu povo, colocou a cabeça dela em jogo. Mas ela sabia que Deus era com ela. Deus jamais ia deixar Esther sozinha. Jamais. Porque Deus já tinha aquele propósito para ela. Deus já tinha aquele propósito na vida dela. Deus já ia usar ela para salvar aquele povo, salvar aquela nação. Ela salvou foi aquela nação. Salvou foi uma nação, não foi uma cidade não. Foi uma nação. Então, Deus abateu os inimigos, abateu todos os que se levantaram contra ele, contra a rainha, contra o povo, né? Abriu os olhos do rei, né? Deus mostrou o verdadeiro inimigo, né? O inimigo tinha preparado uma forca para matar o tio dela, né? E já tinha mandado o decreto para exterminar todos os judeus. Mas, e Deus vendo, porque Deus, ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. Ele vendo todas as tramóias do inimigo lá, tramando contra aquele povo, contra aquela nação. Só que quando a gente clama, a gente se derrama, a gente busca a face de Deus, ele levanta do trono dele e vem ao encontro. E não precisa mais do que isso. Ele vem para abater os inimigos. Sabe, a Bíblia diz, ai daquele que tocar num escolhido meu. Deus diz, Deus fala na Bíblia. Ai daquele que tocar no ungido meu. Ai daquele. São duas palavras, mas que pesa muito, tem um grande peso. Ai. Não é um ai de dor, não. É um ai. Ai daquele que tocar no ungido meu. Sabe?
E quando a rainha orou e mandou que o tio dela e toda a cidade jejuasse e orasse também, sabe? Deus agiu. Deus veio ao encontro dela e pegou aquele rei também, trazendo para os dias de hoje, pegou aquele rei pelo pescoço, né? Com essas palavras, na Bíblia não fala assim não, é eu que estou falando. Sou eu que estou falando. Pegou aquele rei pelo pescoço e disse: senta aqui, tu vai fazer o que ela quer. Porque ela é minha serva, ela é minha propriedade, ela é minha. Ela é minha escolhida. Tu vai fazer o que ela quer. E foi assim que aconteceu. Quando a rainha passou os 3 dias do jejum, que a rainha pediu as vestes reais, foi lá falar com o rei, que ela chegou que só poderia ir lá falar com o rei com a autorização dele. Se chegasse lá sem a autorização dele, ele mandava matar. E o que foi que ela fez? Ela foi, entrou no salão real, de cabeça baixa, né? Cumprimentando, né? Fazendo reverência ao rei. E ele simplesmente parou de falar e com o cetro levantou o rosto dela com o queixo, pelo queixo. E ele disse para ela: pede-me o que tu quiser, até metade do meu reino, se tu quiser, eu te dou. Para ver como é Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Sabe, então Deus, ele tem poder para fazer, para abater o inimigo, para fazer essas coisas. Nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Às vezes nós sentimos medo, entramos em pânico. Eu confesso que às vezes eu tenho muito medo, às vezes eu entro em pânico, mas ao mesmo tempo eu paro, reflito um pouco, penso e vejo que eu tenho um Deus que é por mim. Um Deus que ele abate todo aquele que tentar contra mim, contra a minha vida. Porque eu sou de Deus. Eu digo sem nenhum medo, eu sou de Deus. Eu sou propriedade de Deus. E Deus, ele já tem se mostrado muito. Já tem se mostrado muito na minha vida. Ele já tem mostrado muito que é comigo. Sabe, essa semana aconteceu um fato aqui na minha casa que eu fiquei assim transtornada. Mas meu marido também ia trabalhar nesse dia e ele estava me falando que não foi legal trabalhar, ele não trabalhou, não conseguiu trabalhar direito. E eu fiquei muito preocupada, muito aflita. Aflita, porque eu sou assim, eu sou de ficar aflita logo ali, tudo me deixa aflita. Mas logo eu paro um instante, busco a palavra e eu vejo que Deus é comigo. Deus jamais vai me abandonar. Deus jamais vai me deixar. O deserto é ruim. O deserto é ruim. O fundo do poço é ruim. Você tá lá no fundo do poço sem você querendo, lutando, querendo sair e não consegue. É péssimo. O deserto você vai passando, você só vê areia, você não vê água, você não vê nada. Você quer sair dele logo. Mas isso aí são coisas para te ensinar. Deus, ele te leva no deserto para te ensinar. E para te provar e te mostrar que ele é Deus.
que sem Ele nós não somos nada. Nós não podemos nada. O deserto é o pior lugar que tem. Mas Deus, Ele te leva lá. Ele te pega. Vem aqui, meu filho. Vem cá. Você tá rebelde. Vem cá, meu filho. Vem. Bora aqui, bora dar uma voltinha aqui no deserto. Para você poder aprender. Sabe quando um pai repreende seu filho? De não faça isso nunca mais. Porque se você fizer novamente, você vai sofrer as consequências. Aí você teima e faz novamente, repete de novo. Aí você vai sofrer a consequência. Mas mas teu pai te deixa ali um dia de castigo. Logo depois ele tira do castigo, né? Mas você sabe que você nunca vai esquecer daquilo que você fez. Desculpa a cadeira arrastando aqui. E você não vai mais fazer. Mas você nunca vai esquecer que aquilo que você fez foi errado. Então, se você está no fundo do poço, Deus vai lá e te tira do fundo do poço. Te traz novamente para submergir. Te coloca em terra seca e plana. Te limpa. Sabe? Te coloca de novo no trilho novamente. Só que aí você vai fazer a coisa correta, mas você não vai esquecer mais daquilo. Então, Deus, ele nos ensina todos os dias. Todos os dias. E a minha palavra hoje é essa. Eu vou ficando por aqui porque meu nariz já tá entupido, tá muito entupido, eu já não tô mais conseguindo nem quase falar direito. Eu vou ficando por aqui hoje. Era isso que eu queria falar. Que nós venhamos buscar mais ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, ele é o único que salva, que cura, que liberta. Tem uma música que diz, um louvor que diz: me louva, porque enquanto tu tá me louvando, eu tô cuidando da tua casa. Enquanto tu me louva, eu cuido da tua família. Enquanto tu me louva, eu cuido da tua vida. Enquanto tu me louva, eu cuido do teu marido. Enquanto tu me louva, eu cuido do teu casamento. Então vamos louvar o Senhor, ser gratos ao Senhor, querer mais e mais ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, buscar por esse Jesus que salva, porque Ele está voltando, Jesus está voltando. E eu acredito que ninguém quer ficar, nenhum de nós queremos ficar. Existem aquelas pessoas sim que não querem saber de Jesus não, porque eu conheço. Eu tenho amigos que não querem saber de Jesus. A gente vai falar de Jesus, aí chega e diz assim, aí lá vem ela já com a besteira dela, essas palavras dela aí, de que Jesus salva, que Jesus... Às vezes aí eu chego... E aí, paz do Senhor, como é que tá? Tudo bom? Ah, não, já veio de novo. Paz do Senhor, irmã. Irmãzinha. Sabe? A gente fica assim, olhando. Ultimamente, eu tenho respirado, né? Quando eu ouço essas palavras assim. As ironias, né? Principalmente as ironias das pessoas. Lá vem a irmãzinha. Sabe? Lá vem a fanática, a doida. Ela foi chamada até de doida.
Mas para mim isso não importa, isso não vale nada. As palavras dos outros não valem nada, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem me criou. Eu sei de onde eu vim. E sei para onde eu vou. Eu sei. E sei de quem eu sou. Eu sei quem é meu dono. Então eu não me preocupo muito. Sabe, eu tô numa fase da minha vida. Eu cheguei a uma fase da minha vida onde eu tava até conversando com uma colega minha. E eu disse pra ela, eu tô numa fase da minha vida que eu já não me preocupo tanto com o que as pessoas pensam ou falam de mim. Tô nem aí. Tô nem aí, nem um pouco, ó. Ó a minha preocupação. Tô preocupada. E aí, porque eu sei de quem eu sou. Eu sei da minha índole. Eu sei de mim. E o Deus que eu sirvo, Ele sabe de mim, Ele me conhece também. Ele conhece o meu coração, Ele esquadrinha meu coração, Ele conhece o meu coração. Ele conhece os meus pensamentos, o que eu penso. Às vezes nem tudo que eu falo, e tudo que eu falo, é o que está aqui no meu pensamento. Deus sabe, Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece o meu coração. Ele sabe de mim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei da minha índole. Eu sei que tipo de pessoa eu sou. E sei também para onde eu vou. Isso muito me alegra. É o que me alegra. Sabe, esses dias eu tô tão desejosa da volta de Jesus. Sabe que todo dia, toda hora eu tô esperando a volta dele com alegria. Eu sinto uma alegria tão grande, um prazer tão grande quando eu sinto que ele tá voltando. Que vai chegar a hora, que é chegada a hora. É como se eu tivesse já com minhas malas arrumadas, esperando para, partir e ir embora. Sabe? E com ele ir embora. Esperando ele vir, chegar para me pegar. Sabe quando você está esperando alguém que vem te buscar para você ir viajar com ele e ir embora? Pois assim é como eu estou. Estou aguardando ansiosamente. Mas a minha ansiedade não é aquela ansiedade de ficar doente. É a ansiedade de prazer. De prazer de poder estar com ele. Sabe? Então nessa noite, vamos refletir direito, vamos abrir nosso coração. Eu vou já orar ali porque eu quero buscar a presença de Deus. Nada para mim é mais importante. Desculpa aí se eu falei do culto que eu fui agora à noite, que eu não consegui me encher, eu não consegui sentir o fogo do Espírito Santo, pelo que eu falei, mas foi o que eu senti na hora, o que eu senti no culto, né? Mas eu louvei, glorifiquei, exaltei o meu Deus, porque Ele é o único e soberano Deus da minha vida, da minha alma, da minha casa, da minha família. E eu vou ficando por aqui hoje, mais uma vez, agradecendo a paciência de quem ouviu esse vídeo, de quem vê. Dá um like aí, curte meu vídeo, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal para que esses vídeos possam chegar a mais longe. Eu sei que eu não sou muito boa nas palavras, porque eu não sei falar, eu não sou pregadora. Eu não sou pregadora, eu não sou pastora. Eu sou só alguém, só mais alguém que
faz um vídeo para falar de Jesus, para levar a palavra de Jesus, sabe? Nem cantar eu não sei cantar. Nunca fui boa nisso. Mas curte aí meu vídeo. Curte, compartilha para que mais pessoas possam ver, viu? E vou ficando por aqui agradecendo a paciência de muitos, viu? Quero dizer que nessa noite, que a luz do Senhor Jesus venha resplandecer sobre a vida de cada um que assistir esse vídeo. Que a luz e o brilho do Senhor Jesus venha resplandecer sobre a família, a casa, sobre o trabalho de cada pessoa que assistir esse vídeo. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre todos os projetos da vida de cada um que assistir esse vídeo. De cada um que estiver assistindo, que estiver triste, que estiver angustiado, que busque por esse Jesus. Busque por ele, porque ele salva, ele cura. Só ele salva. Só ele cura. Se você tiver Jesus na sua vida, você não precisa de mais nada. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de mais nada na sua vida. Basta você querer ele. Então que nessa noite o brilho e a luz do Senhor venha ficar com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. E até uma próxima vez. Até uma próxima outra hora, outro dia. Eu ainda não estou com meu celular, né? Meu celular queimou. Ainda não tenho celular, estou fazendo esses vídeos no celular do meu marido. Postando, estou com muitas dificuldades, mas é assim mesmo, Deus proverá, né? Eu creio em Deus. Amém? Fiquem com Deus.